Fala pessoal, tudo bem? Estão se cuidando? Legal! Eu sou o professor Reginaldo Manheso, da Escola Municipal Santa Maria, e nós vamos falar hoje com vocês, mais uma vez, sobre matemática. Esse assunto é muito importante. E hoje a nossa aula será sobre números inteiros. Tá ok? Bom, para mim começar a aula de hoje, eu vou falar as nossas habilidades. Serão 3 habilidades que nós vamos trabalhar com vocês, né? Que é comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluir o histórico e associá-los com o ponto e a reta numérica, né? E operar com números inteiros, adicionar, multiplicar, subtrair, muito bom, né? Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros. Espero que vocês gostem, foi feito com muito amor e carinho. Pessoal, antes de começar a aula, vamos tomar um golinho d'água? Vocês aceitam um copo d'água? Oh, coisa boa, hein? Todo mundo gosta de uma água, né? Professor, por que você vai estar com esse copo de água na mão? Está parecendo bobo? Gente, é porque eu vou falar do conceito e o emprego do número inteiro. E eu vou falar da representação da reta numérica. Vou falar de módulo, números simétricos, adição, subtração. E a minha aula começa aqui, com um copo de água na mão. Quando você tem um copo de água na mão, bibliografia, Aribá mais matemática. Quando eu tenho um copo de água na mão e ofereço uma água para alguém, o que você pergunta para essa pessoa? A água está fria ou está quente? Você pergunta a temperatura da água. Temperatura da água? Essa pergunta ela é muito importante. E ela levou alguns cientistas a pesquisarem, a criar esse conceito aqui. Observe o seguinte, para essa água transformar em gelo, um cientista chamado Celsius, ele veio aqui e falou assim, toda vez que essa água transformar em gelo naquele momento, eu estou a 0 graus. 0 é a temperatura em graus, em unidades Celsius, na escala Celsius, para transformar a água em gelo. Em contrapartida, ele fez a mesma experiência, só que ele pôs a água numa chaleira e viu quando que ela ia evaporar. O momento da evaporação é 100 graus, eu não tenho aqui nem na minha escala para vocês os 100 graus. Mas, professor, o Celsius falou que 0 é quando transforma a água em gelo, e não tem temperatura menor do que a água com gelo, não? Tem. A gente pode falar que está um frio de menos 10 graus em algumas regiões, no Alasca, menos 30, na Antártica, menos 40. Professor, estou com um problema. Você fez uma escala ali. E se eu pegasse essa escala e virasse? Legal, hein? Mas essa linha vermelha aqui, ela é feita de mercúrio. Mercúrio é um metal líquido. Aí ela pode cair, né? Mas então vamos fazer o seguinte, para fazer essa escala aqui, por isso que ele fica em pé, porque o metal tem que estar embaixo, pela dilatação a coluna vai mudar, a coluna vermelha, mas a gente sabe que o que ele fez? Ele usou a reta dos números. Só que os números inteiros vão me dar uma visão diferente. Antes eu tinha só quem? Eu tinha somente os números naturais, que começava onde a reta dos números naturais? Do 0. A partir do 0 ia até o infinito. Mas para medir a temperatura, ele precisou de uma escala muito maior. Ele precisou de uma escala que o 0 estivesse no meio. Ele tem uma temperatura que pode estar lá no menos infinito, um número no menos infinito. Temperatura não, porque vai até menos 373 kelvins ou centígrados. Então, menos infinito é onde começa a reta dos números inteiros? E vai até onde, professor? Até o mais infinito. Nossa, uma reta é a reta do menos infinito até o mais infinito. Mas o que eu sei da reta? Que ela tem um ponto central, que a gente chama de origem, que é o 0. Legal? Então o 0 é o meu ponto de origem. Entender a reta dos números inteiros? Ela compreende todos os números naturais, o 0 e os números negativos. Legal. Daqui a pouquinho a gente volta nisso. Entender a escala de graus Celsius? Eu vou dar uma voltadinha na imagem aqui. Vamos fazer uma outra situação prática para a gente tentar entender também. Vocês têm orçamento doméstico? Que é quando você anota tudo que você gasta, tudo que você recebe no fim do mês? Isso é muito importante para você ter o seu controle. E a matemática nos ajuda. Vamos criar uma situação hipotética que alguém recebeu um salário de R$1.000. Se você não tinha nada no bolso, recebeu R$1.000, quanto que você tem agora? Você tem um saldo de R$1.000, é o valor que você tem? Mas eu paguei uma prestação da casa. Paguei a prestação. Quanto que eu paguei a prestação? A prestação foi R$500.
Vamos falar o seguinte, quando a prestação sai, a gente vai falar em vermelho, certo? Então, o dinheiro saiu, 500. Eu vou fazer a continha, 100, 1.000 menos 500, quanto que eu tenho de saldo? Opa, tenho 500 reais no bolso de saldo, depois que eu paguei a prestação, depois que eu recebi o salário. E vou no supermercado fazer compras, gastei 400 reais, dinheiro saiu também. Quanto que eu tenho agora? Olha, eu tinha 500, menos 400, eu só tenho 100 reais. Só que para mim trabalhar, eu preciso de transporte. Meu transporte é um carro. Se o meu transporte é um carro, eu abasteci ele de combustível, né? O papai fez isso. Abasteceu. Quanto que ele abasteceu? 150, que é mais ou menos um tanque com um pouquinho que tinha de resto na gasolina. Nos 150 reais, ele saiu, então também é vermelho. Mas presta atenção, quanto que eu tinha de saldo? 100. Quanto 100 menos 150? Professor, número natural não podia, mas número inteiro pode. Quanto que vai ter? Menos 50. E como é que eu vou tirar menos 50 do bolso? Calma, calma que eu explico. Você pode estar usando um cartão de crédito, pus a gasolina em cartão de crédito, 50 que falta. Ou cheguei lá, antigamente tinha cadernetinha, de coisa. Mas o que eu sei é que, do dinheiro que eu tinha, agora eu tenho menos 50. Mas eu fui na padaria, eu tenho que pagar a despesa da padaria também. E a despesa da padaria foi 100. Então, olha a continha que eu faço. Menos 50, que era o meu saldo, com menos 100, que eu acabei de gastar. O quanto que ficou meu saldo? Professor, ficou menos 150. Menos 150. Então, esse aqui é o meu saldo. Gente, números positivos e números negativos. Entenderam? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Que isso aqui quer dizer que eu peguei a minha dívida e rolei para o mês seguinte. O salário que eu ganhei não foi suficiente para mim pagar as minhas despesas. A gente faz um jogo com os meninos e quando isso aqui acaba, a gente brinca que vai morar com a mamãe, né? Ou seja, você tem que se planejar, ter um orçamento para não deixar que isso nunca aconteça, embora isso a gente sabe que na prática acontece. Por isso que você usa o tal de cartão de crédito. Voltamos para a reta dos números. Eu disse a vocês que para a direita são números positivos, para a esquerda são os números negativos. Eu não sei aonde quem é o primeiro número nem quem é o último, mas eu sei quem que é o centro, que a gente chama de origem, que é a posição do zero. Legal. Então, vamos fazer um joguinho aqui. Eu tenho essa barrinha. Quantas unidades tem essa barrinha? Vamos ver? 1, 2, 3. Essa barra tem 3 unidades. Mas ela pode ter 3 positivas ou 3 negativos. Deu para perceber? Eu vou fazer de novo. Ó, 3 positivo, olha, andou para lá, 3 negativo. O 3 positivo e o 3 negativo, eles se parecem, então eles são simétricos. Simétricos? É. E onde está essa simetria? Ó, eu falo que o 3 é oposto de menos 3. Para a direita eu tenho 3, para a esquerda, menos 3. Eles são, então, números opostos. Porém, daqui a pouquinho eu falo que ele vai ter de situação diferente. E aqui agora, que barra que eu tenho? Quantas unidades? Olhando lá, eu tenho 5 unidades. Se essa barra for para a esquerda, eu tenho menos 5 unidades. Então, o que você conclui? Que 5 e menos 5 são opostos. Opostos a partir da origem, têm a mesma grandeza. Então, dessa forma, eu começo a compreender os números. Então, com isso, eu posso conceituar agora com vocês o que é número inteiro. Anota aí no seu caderninho, no seu mapa mental, o que é o número inteiro. O número inteiro são todos os números naturais, seus opostos e o zero. Legal? Números 10, um número natural, o oposto de 10, menos 10. Por isso que eu coloquei no começo mais infinito e menos infinito. São os dois opostos. Legal? Podemos continuar? Por enquanto está facílimo. E essa aula é muito importante porque o pessoal erra muito na hora das continhas. Daqui a pouquinho nós chegamos lá. Gente, vamos falar do módulo do número. Você sabe o que é o módulo do número? Ou valor absoluto, que é a mesma coisa? Vou pegar aqui, ó, 2 unidades. Pode ser 2 positivas, que eu nem escrevo. Quando é positivo, observa que eu não escrevo mais 2. Eu apenas escrevo 2. Mas toda vez que eu tenho um número sozinho, eu sei que ele é positivo. E posso ter o menos 2, não é isso? Que é um número negativo. Qual que é a característica do 2 e do menos 2? Olha, se eu observar aqui, os dois têm o mesmo
tamanho, tem a mesma dimensão, aí eu posso falar o seguinte, o módulo de menos 2 é igual a 2. O que é isso, professor? Módulo, primeiro, para mim escrever módulo, eu coloco as barrinhas. O menos 2 significa que eu estou falando deste número. Eu quero saber qual que é o tamanho do número. O tamanho não é positivo nem negativo, ele é só positivo, né? Então, o módulo de menos 2 é 2. E o módulo de 2 positivo é 2 também. Falar em módulo é falar do tamanho, da dimensão. Isso é muito importante para a gente fazer as continhas e entender as regras de sinal, ok? Então, ficou claro para nós o que é módulo? Módulo ou valor absoluto de um número é a distância desse número da sua origem, do zero, na reta numérica. Legal? Anota aí no seu mapa mental, porque isso é importante. Gente, a partir do momento que eu já sei o que é módulo, a partir do momento em que eu já sei, né, o que é um número simétrico, o que é um oposto, eu já posso fazer as primeiras regras de sinais. Prestem atenção, por favor, porque existem dois conjuntos de regras de sinais para os números inteiros, que é a mesma para os números racionais, que é os números que têm casas decimais, e a gente confunde muito, a gente tem dificuldade, porque duas regras que se parecem muito, mas a gente vai trabalhar para tirar sua dúvida. Peguei lá 3 unidades, se eu tenho 3 unidades, eu quero só o módulo dele, mais 3, eu quero o tamanho, 3. Se eu pegar essa unidade, opa, vamos para frente. Se eu quero 3 e eu pegar outra unidade, mais 2, eu não quero pegar esse 3 com esse 2, que tamanho que eu quero? Qual que é o tamanho que eu tenho quando eu junto os dois? Somar é juntar. A regra de sinal, a primeira regra é para soma e subtração, ok? 3 mais 2, 5. Uai, professor, isso eu faço há muito tempo. Você já sabia, você fazia isso há muito tempo. Dois números que têm o mesmo sinal na soma ou na subtração, você soma os módulos e dá o resultado, o sinal do maior. Sinais iguais, o que eu faço? Repito o sinal, eu não estava somando? Veio para cá, soma. E soma os módulos. O módulo desse 3 é 3, o módulo de 2 é 2, 3 e 2, 5. Facinho, né? Vamos lá. Agora eu vou complicar um pouquinho para ver se a gente entendeu. Eu tenho menos 3 e eu quero somar com menos 2. Quanto que vai dar? Olha, menos 3 com menos 2. O que eu faço? Lembrou? Primeiro, eu vou pegar o sinal e vou repetir. Então, aqui vai ser menos, porque os sinais são iguais, sinais iguais, eu pego o sinal. E agora eu vou somar os módulos. Olha lá. Se eu juntar os dois, quanto que vai dar? Ó, no meu gráficozinho aqui deu menos 5. Dá um trabalhinho a gente fazer isso aqui, montar, testar. Não é uma aula muito simples da gente preparar não, tá? Então os professores aí sabem que para montar um PowerPoint assim bem legalzinho, a gente gasta um tempinho. Uma aula dessa eu estimo que no mínimo, só a preparação da arte visual que eu faço, eu gasto umas 9 horas. Gente, somei o menos 3 com a outra barrinha do menos 2. Vocês viram que parou na reta no menos 5? Vamos ver aqui como é que vai ser? Olha, módulo de menos 3, módulo de menos 2. Quanto que é o módulo de menos 3? 3. Quanto que é o módulo de menos 2? 2. 3 e 2? 3 e 2. Aqui já são os módulos, o resultado dos módulos. Vão ser 5. Mas eu não tenho que usar o sinal? Eu deixei ele aqui. Então, foi menos 5. Será que vocês entenderam? Então, vamos repetir a regra? Sinais iguais, o que eu faço? Eu somo, eu repito o sinal e somo os módulos. Mas para quem que eu estou falando isso? Somente para a soma e subtração. Somente quando eu estiver somando e subtraindo, eu uso as regras dos sinais. Essa é a primeira regra. Na primeira regra, ele fala para mim que quando os sinais são iguais. Legal, agora eu vou complicar. E quando os sinais forem diferentes? Marcelo, sabe aí, Marcelo? Quando o Marcelo me dá um sinalzinho ali, eu fico imaginando vocês na sala de aula. Olha, sinais diferentes. A gente tem que lembrar. O que um dia tem? Então, eu tenho 3 unidades. E eu vou pegar 3 unidades e vou subtrair 2 unidades. Olha, então eu tenho que pegar minha barrinha do 3 e
colocar aqui. A barrinha do 2, ela começa exatamente aonde termina a do 3. E eu venho aqui e vejo o que sobra. O que sobrou? 1. Mas isso foi na prática. Vamos fazer na continha matemática? Eu tenho mais 3 com menos 2. Quanto que vai dar? Vamos ver? Olha, eu preciso de subtrair os módulos e dar o sinal do maior. Quem é o maior? Mais 3 ou menos 2? Mais 3? Então o resultado é positivo. O quanto que eu ainda não sei. Mas como mais 3 é maior, é o sinal positivo. Agora eu vou pegar módulo de mais 3, é 3. Módulo de menos 2 é 2. E vou subtrair 3 do 2, que dá 1. Como o 3 era positivo, o resultado foi mais 1. Só que a gente não escreve mais 1, a gente escreve só 1. Repetindo a regra, eu subtraí o módulo do menor do maior e coloco o sinal do maior. Perfeito? Isso está claro? Mais ou menos? Vamos repetir. Vamos fazer diferente agora. Eu tenho 2 unidades e eu quero tirar 3 unidades. Então, ela vai ficar 2, 3, menos 2, sinais diferentes, menos 3, menos 2. O quanto que vai dar? Olha aqui na barrinha, olha onde o 3 terminou, a sobrinha aqui terminou. Terminou aqui no menos 1. Isso foi a prática. Agora vamos ver aqui, 3 menos 2. Quem é o maior? Menos 3. Então o resultado aqui vai ser menos. E agora eu subtraio os módulos. Módulo de menos 3, 3. Módulo de menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Sinal do maior, negativo. Então, resposta, menos 1. Gente, por favor, isso é muito fácil agora a gente falando, mas na hora que a gente está fazendo as contas, a gente mistura tudo. Precisa de fazer bastante exercício para a gente entender. Essa foi, então, a regra para soma e subtração. 2 regrinhas. Sinais iguais, eu repito o sinal e faço a soma. Né? Sinais diferentes, eu faço o quê? Dou o sinal do maior e faço a subtração. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, passa várias vezes aí depois assistindo o filme devagar. Ah, e faz um favor pra gente, dá um likezinho lá. A gente fica sabendo se as pessoas gostaram ou não gostaram da aula por aquele likezinho que vocês têm lá no YouTube, quem estiver assistindo pelo YouTube. Tá? Isso ajuda muita gente a estar construindo as aulas, tentando melhorar as aulas. Quem assistiu às nossas aulas desde a primeira aula, viu que a gente evoluiu, né, Marcelo? A gente buscou novas técnicas, né? Tirei um pouquinho o robozinho para poder não atrapalhar, para poder render, porque senão a aula fica cansativa. Gente, repetindo, segunda regra, para soma e subtração, você vai subtrair o maior do menor, o menor do maior e dar o sinal do maior. Vamos lá? Bom, vamos fazer uma prática? Só que agora a prática não é com a barra. Agora a prática é o nosso dia a dia. Né? No nosso dia a dia eu tenho uma situação parecida com essa. Tenho R$200 e vou pagar uma conta de 300. Ixi, vai acontecer alguma coisa. Qual será a minha dívida após o pagamento? Ah, vou continuar devendo. Ou seja, vou abater a minha conta. É aquela expressão, abate aí. Na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu vou pegar, primeira informação que eu vou tirar, 200, que é o que eu tenho, positivo. 300 é o que eu tenho que pagar, negativo. Então vai ficar 200 menos 300. Operação com números inteiros. 200 como 300, o que você faz? Olha, mais com menos. Sinais diferentes, você dá o sinal do maior, que vai ser o menos. 300 menos 200, 100. O sinal do menor, olha ele passeando aí, viram? Vou repetir, ó, câmera lenta, ó, menos 100. Entenderam? Então eu tenho R$200 e vou pagar uma conta de 300. Qual será a minha dívida após o pagamento? Vou continuar devendo menos 100. Aquilo que a gente fala, bate a minha conta aí, ou pagar por conta. Mais uma prática rapidinha. Comprei a prazo um tênis de R$80, um tênis bonzinho. Comprei uma camisa a prazo de R$70. Os dois eu comprei a prazo. O quanto que eu devo? Olha, vamos pensar junto? Vamos tirar as informações? A primeira eu tenho 80. A segunda eu tenho 70. Mas eu não comprei, então eu estou devendo. Menos 80, porque eu tenho que pagar. Menos 70, porque eu tenho que comprar a camisa. Olha o que eu fiz aqui. Menos 80, menos 70. Quanto que é minha dívida? Lembram quando os sinais são iguais? Sinais iguais, eu repito o sinal. E faço a soma dos módulos.
Módulo de menos 80, 80. Módulo de menos 70, 70. 80 e 70, 150. Usando o sinalzinho, quanto que eu estou devendo? Menos 150. Viu a prática? Gostou? Pensa um pouquinho sobre isso e refaz depois. Agora, nós vimos as duas primeiras regras, quando é soma e subtração. Agora é multiplicação. Eu falo que confunde porque, às vezes, a gente mistura um pouquinho o conceito da multiplicação, né? Gente, eu tenho aqui uma multiplicação. Menos 2, que vai multiplicar mais 3. O que significa isso? Significa que essa grandeza 3 vai se repetir duas vezes. Seria 3 mais 3? Só que eu não quero 3 mais 3 positivo. Eu quero que isso seja invertido. O menos, eu quero o oposto. Vamos lá. Olha a minha reta dos números inteiros. Está aqui. Onde que é a origem? No zero. Eu tenho aqui 3. O 3 não é positivo? Quantas vezes eu tenho 3? Duas vezes? Então, 3 mais 3 não vai sem vir para cá. Então, o quanto que eu tenho? Duas vezes 0 até o 6. 6 unidades. Mas eu não quero 2, eu quero menos 2. Então, menos 2 é o número oposto. Olha para onde ele vai. O oposto de menos 6. De 6 positivo. É o menos 6. Então, qual que é a minha resposta? 2 vezes 3, menos 2 vezes menos 3, menos 6. A gente fala que quando os sinais na multiplicação, presta atenção, na multiplicação e divisão, sinais diferentes, vai dar sempre negativo. Essa é uma regrinha. A gente na matemática lá, uns 40 anos atrás, falava menos vezes menos, inimigo do meu inimigo. Hoje a gente não fala assim porque fica feio, né? Gente, sinais diferentes, resultado vai ser menos. Vamos fazer agora outra? 2 positivo vezes menos 3, 3 negativo. Vamos para a barrinha de novo. Olha onde é que está o menos 3. Do lado esquerdo. Aonde está o outro menos 3? Lado esquerdo. Então eu vou falar 6. 2 vezes 3, 6. Certo? Só que positivo e negativo, negativo e positivo, sinais diferentes. O resultado é diferente. 2 vezes 3 fica desse jeito aí. Como eu estou multiplicando por 2 positivos, ele não vai fazer o oposto. Antes, quando era menos 3, ele fazia o oposto. Está claro isso? Ficou claro? Por que deu menos 6? Sinais diferentes, eu vou usar o menos. Sabe o que nós entendemos? Calma aí, que já está quase acabando a aula e vocês vão fazer um exercício legal, com certeza. Vão entender esse quesito importante da matemática. O que eu tenho aqui? Eu tenho a multiplicação de 2 números inteiros positivos. Vocês estão acostumados a fazer. 2 vezes 3? Olha lá. 3 e 3, juntei as duas barrinhas, eu tenho 6 unidades. É o que você sempre fez. Mas, na verdade, você está falando o seguinte: toda vez que eu tenho sinais iguais, o meu resultado é positivo. Você fazia isso e nem pensava, porque era automático. Sinais iguais é positivo. Ih, professor, vai confundir o negócio agora. Eu tenho essa regrinha aqui, ó. E sinais negativos? E se negativo, o que vai dar? Menos 2 vezes menos 3. Professor, você falou que sinais iguais, esse e esse são iguais, vai dar positivo. Eu não estou enxergando isso não. 2 vezes 3 vai dar... Olha, então eu vou te mostrar. De 0 a 3, uma vez. De 0 a 3, outra vez. 2 números negativos, porque tem um menos aqui, está lá. E eu vou juntar, vou multiplicar 1. Quer dizer que eu vou, na verdade, estou fazendo isso. 2 vezes 3, menos 6. Mas acontece que eu não tenho menos ali. O que o menos faz? Ele faz o oposto, né? Eu vou multiplicar que estava positivo por negativo. Eu acho o oposto. O oposto de menos 6 é mais 6. Então, menos 2 vezes menos 3 vai ser 6. Sinais na multiplicação e divisão, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Essa regra vocês vão guardar para o resto da vida. O problema é que vocês guardam essa e esquecem a outra da soma. O pessoal costuma confundir por isso, né? Soma e divisão, ao contrário. Eu estou falando aqui de multiplicação. Sinais iguais, positivos. Sinais iguais, positivos. Ficou claro? Eu vou fazer uma prática só com a continha para vocês pegarem. Menos 18 vezes 4. Olha, o 4
não tem sinal. Se o 4 não tem sinal, ele é positivo, não é isso? Quanto que é? Vamos fazer na mãozinha aqui? Vamos fazer um diagrama? 4 vezes 8. 4 vezes 8. 8 e 8, 16. 32. 3, 2 na casa da unidade e 3 na casa da dezena. Agora eu faço 4 vezes 1, 4. Com mais 3 que está lá na dezena, 7. Só que aqui eu tenho positivo e negativo. Sinais diferentes. Sinais diferentes é negativo. Menos 72. Entenderam? Entenderam mesmo? Quem estiver na TV, passa aí e assiste 2 vezes. Mais uma para a gente fechar. Estamos fechando a aula. 84 vezes menos 3. Vamos montar o algoritmo? Olha, 84 vezes menos 3. Então, o que eu vou fazer? 3 vezes 4. 12. 2 na unidade e sobra 1 para dezena. 3 vezes 8. 24. 24 mais 1, 25. Então, é 256. Positivo ou negativo? Menos vezes mais é menos. Então, o resultado, menos 256. Por que deu menos 256? Porque é menos vezes mais. Por que deu menos 72? Mais vezes menos. Sinais diferentes, menos. Ok? Gente, vamos fazer uma divisão só para entender? Porque a divisão, multiplicação é divisão, não tem sentido eu falar, não mostrar. Eu vou pegar 65 e dividir por menos 5. Vamos fazer o algoritmo, que a gente sabe quando faz o algoritmo, né? Legal? 65 menos 5, eu vou fazer o seguinte, 6 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe em 6? Uma vez. Menos com mais, eu já vou botar o menos ali, porque sinais diferentes. 1 vezes 5, 5. Né? Menos com menos, mais, lá dá mais. Olha lá, usando a regra até da adição, as coisas. 6 menos 5, 1. Desce o 5, 15 positivo menos 5, dá 3. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Então, 65 dividido por menos 5 vai dar menos 13. Legal? Vamos tirar a prova? Quanto que eu achei de resultado? Menos 13. Vou multiplicar por quanto? Menos 5, que era o divisor. Então, vai ser 5 vezes 3, 15, vai 1 na dezena. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Aqui eu estou multiplicando. Sinais iguais, positivo. Não era 65 positivo? Conseguiram absorver? Gente, então o que nós aprendemos? Aprendemos que os números naturais são formados a partir do 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. Eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. A representação dos números inteiros é Z, vem de Z inteiro. Deixa eu ir para outra coisa, hein? Que é números irracionais, cuidado. Então, a representação dos números inteiros são o conjunto dos números Z, que é menos infinito até menos 3, menos 2, menos 1, até o 0. Então, o Z compreende todos os N e os números seus opostos. Olha, eu tenho aqui então as regras de sinais. Na soma e subtração, mais ou menos, que é adição ou subtração com mais, eu vou manter o sinal e fazer a soma. Menos, mais ou menos, a menos, eu vou manter a soma e vou manter o sinal. Somo e mantenho o sinal. Sinal mais ou do menos. E na subtração, quando são diferentes, eu vou subtrair o maior do menor, o módulo deles, né? E vou dar o sinal do maior. Legal. Gente, multiplicação e divisão. Essa que é o clássico, a gente grava isso e nunca mais esquece, né? Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Inimigo de meu inimigo é meu inimigo. Então eu sou amigo, meu amigo. Terminando a aula, Diofano de Alexandria. Esse matemático, né, esse filósofo grego, ele fez o estudo dos números inteiros. Tem o diagrama de Diofano, eu não desenvolvi com vocês hoje aqui, porque ele é mais complexo, né? Mas ele é muito interessante para você entender essas regras de sinais. E esse aqui foi o Diofano de Alexandria, um importante matemático porque estudou os números inteiros antes de Cristo. Gente, foi um abraço, espero estar com vocês na próxima aula, onde nós vamos falar sobre ângulos e começar a falar sobre álgebra. Até mais.